começando o Câmara Jovem e esta semana o programa está mais que especial. Vamos dedicar 2 programas inteirinhos para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2017. Separamos algumas dicas para cada disciplina e assim dá uma forcinha para quem ainda tem alguma dúvida sobre os principais temas. Para começar, vamos ouvir o que o professor de língua portuguesa aconselha sobre a preparação para o dia da prova. Então a dica de hoje é para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio agora em novembro, dia 5 e 6 de novembro. Olha só, primeiro lugar é manter a calma, tá? Estamos nessa reta final, está perto, o Enem se aproxima, então é aquele momento de dar o último suspiro e correr. Mas aí quando chegar naquela semana do Enem, então chegou a hora também de você tirar o pé. Não adianta se estressar, não adianta ficar agoniado e querer aprender assuntos, não. Todo o trabalho que você fez ao longo do ano, ele tem que ser colocado no sábado e no domingo. Para isso, é necessário também um descanso. A mente também tem que parar, o corpo também tem que parar. Então, se eu dou uma dica para você, para esse Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira dica é essa: manter a calma e tentar relaxar. E aí vale aquela velha saída, aquela caminhada na praia, assistir um bom filme com o namorado, com a namorada, para que você possa relaxar. E aí sim, depois de se sentir bem relaxado, não custa nada dar aquela simples revisada, ver alguns temas para a produção de texto, fazer aquela breve revisada sobre as questões atuais do mundo, né? E aí, chegou o dia da prova, então o que é que você tem que se preocupar? Primeiro passo, estar bem alimentado, dormir bem na noite anterior e bem alimentado. Não se esquecer de levar o seu lanchinho. Isso, sou professor de língua portuguesa, mas entendo bem que na hora do cansaço, que bate aquele cansaço, é interessante ingerir um pouco de açúcar. E aí o que é que você pode levar? Leve a sua barra de cereal, leve o chocolate, leve a sua água também. Para quê? Para que quando bater o cansaço, assim que você se sentir cansado, então vai lá, come aquele açúcar para que o seu metabolismo acelere, para que esse açúcar lhe dê energia, lhe dê mais motivação. Então fique ligado nessas dicas, não esquece. Um ponto fundamental também, faça a sua análise. Cada organismo varia em nível de cansaço. Se você percebe que você cansa em meia hora de resolução de questões, então chegou a hora de dar uma parada, comer alguma coisa, tomar um pouco de água. Ah não, eu aguento mais um pouco, a cada 1 hora que eu me sinto cansado. Sentiu cansado, come alguma coisa, algo doce para que te dê energia, toma água e volta para as questões. Sentiu muito cansado mesmo, aquele estresse, é o 2º dia de prova, então o que é que você vai fazer? Além de uma boa alimentação, dessas estratégias, do chocolate, da água, da barra de cereal, não custa nada, ó, levanta a mão, chama o fiscal. Fiscal, quero ir ao banheiro. Mesmo que você não tenha vontade, não tenha aquela necessidade, mas vai lá, lava o rosto, enxuga o rosto e volta para a prova. Então, essas são as dicas básicas, essenciais, para que você possa, para colocar todo o seu conhecimento à prova e bem colocado, primeiro passo é manter a calma. E seguindo esses passos, com certeza você sairá bem na sua avaliação, porque é todo aquele conhecimento trabalhado de língua portuguesa, o conhecimento trabalhado de matemática, de geografia, de história, de filosofia, virá à sua mente de uma forma mais concreta, de uma forma mais plana. Então, faça isso, meu caro aluno, para que você possa se sair bem nesses 2 dias tão desgastantes, nessa prova tão desumana que é essa prova do Enem. Então, com essas dicas, seguindo esses passos, eu tenho a plena convicção de que você irá ser aprovado nesse vestibular. Dicas valiosas para você, estudante, mas o professor também fez indicações de comportamento sobre a prova de língua portuguesa, a parte de interpretação de texto e como melhor aproveitar o tempo para a disciplina. Outra dica importante para você, meu caro aluno, além da calma, como já falamos, dentro da parte de língua portuguesa especificamente, foca primeiro a produção de texto. Não inventa de fazer outra prova, não. Primeiro, produção textual, se livra da parte de produção textual e vai para as provas objetivas. E por que isso? Produzir texto é desgastante, demanda tempo. Então, faz a prova, perde lá o seu tempo, que tem que perder 1 hora segundo o INEP, perde essa 1 hora lá produzindo o seu texto. Depois vai para as questões objetivas. E por que isso?
questões objetivas, na pior das hipóteses, se acabar o tempo, estiver acabando, você pode chutar. E a produção de texto não tem como fazer isso. Então, primeiro passo para a resolução da prova de língua portuguesa está bem centrado e focado em fazer a redação, ok? Terminou a redação, aí fica a sua escolha. Fazer a prova de linguagem ou fazer a prova de matemática, tá? Dentro da prova de linguagem, o que é que você tem que atentar? A prova ela é muito interpretativa, então a dica primordial que eu dou para você dentro daqueles enormes textos que vem na prova, leia o enunciado da questão e procure esse enunciado, as respostas no texto. Não caia na bobagem de primeiro ler os textos e depois partir para a questão. E por que isso? Algumas questões vêm com 2 textos enormes. Então, o que é que acontece? O enunciado já vem com a síntese de um dos textos. Na realidade, você não precisa ler os 2, só precisa ler um texto. Então, leia um texto, que é o que pede lá no enunciado da questão, e resolva a questão, tá? Ah, essa é a forma mais coerente de se resolver? Não. Mas você também não vai ter tempo para ler texto a texto, você vai estar cansado. Então, adota essa estratégia também. E lembre-se, a prova de língua portuguesa, ela é 99% interpretativa. Dentro dessa interpretação de texto, a competência que mais é abordada é a competência 8, dentro da parte da gramática, que é onde se fala de variação linguística. Então, meu caro aluno, dá essa simples revisada sobre variante linguística, tá? E adota esse critério. Produção de texto, ler o enunciado da questão, depois ler o texto e partir para as questões. Fazendo isso, a sua prova de língua portuguesa será fácil, fácil, fácil. Entre outras palavras, você rasgará essa prova. Então, fiquem com Deus, uma boa avaliação e até a próxima dica. E a prova de língua portuguesa, ela abrange mais do que coesão e coerência. Tem literatura também. E a professora Alessa quem dá essas dicas pra gente. Com relação à prova de literatura, tendo que revisar um conteúdo, que o aluno priorize o modernismo, né, as manifestações culturais que ocorreram no Brasil a partir do século XX, né, sobretudo a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Lembrar que as questões de literatura, elas vão dialogar também com outras linguagens que não a escrita, não é? Então, é possível o aluno se deparar com telas, com esculturas, então que ele fique atento para as manifestações culturais no Brasil do século XX. E com relação à redação, lembrar, em primeiro lugar, que o tema ele vai propor uma situação problema, né? Então, se vai propor uma situação problema, que problema é este? São problemas que afetam diretamente a sociedade contemporânea. Então, certamente irão envolver questões como saúde, meio ambiente, e aí o aluno fica atento. Quando o problema não é discutido na redação, ele tem dificuldade na competência 5. Então, para que ele seja bem-sucedido na competência 5, que é a competência de intervenção, que ele saiba discutir bem esse problema. Fique atento para os textos de apoio, procurando absorver deles as ideias principais e lembrando de agregar informações e argumentos novos, que é isso que a banca espera. Tem dicas de redação também. Atenção, estudante, esse é o momento de maior prova de conhecimento da língua portuguesa. Para o FERA 2016, a gente também deixa outras sugestões, como, por exemplo, o aluno pode estar baixando na internet o manual do candidato, né? E esse manual é um documento oficial, né? Através dele, o candidato pode estar esclarecendo maiores dúvidas a respeito da prova e lembrar sempre das 5 competências que vão envolver a correção da redação do candidato. Então, a observar a gramática do texto, a variante linguística, né? O padrão da língua, que é o que é pedido, a fidelidade ao tema, o modo como o aluno analisa e interpreta e conduz as suas ideias, né, direcionadas à proposta,
Fora isso, a coerência, né, a qualidade desses argumentos. Então, a partir daí, o aluno tem que estar atento ao conhecimento de mundo, né, para trazer novas informações. Fora a competência 3, ainda a 4, que seria a coesão, os conectores, e, por fim, a competência 5, conhecida por intervenção, que é nela que o aluno vai poder intervir nesse problema, na situação problema, né? E a partir daí, colocar hipóteses. O que são hipóteses? Possíveis soluções, né? Soluções que podem ou não acontecer. No mais, tranquilidade, tá? Boa prova a todos e sucesso no Enem 2016. E aí, está curtindo as dicas? Então respira um pouquinho que é rapidinho, já já a gente volta com mais para você. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. De volta com Câmara Jovem e estamos fazendo um programa especial para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2017. E para esse bloco, a gente volta colocando seus neurônios para calcular. Vamos ver as dicas para a prova de matemática. Bom, pessoal, vendo as últimas edições do Enem, a gente selecionou aqui alguns temas que mais têm caído, né, pela incidência, pela estatística, e um deles é a geometria, é o que mais cai desde 2009, no formato do Enem, o que mais tem caído, a gente fez um trabalho aqui com os alunos, é a parte de geometria. A parte de geometria plana, que vai trabalhar com as figuras planas, perímetros, áreas, e a geometria espacial, que trabalha com sólidos, volume, áreas de superfície, né? Então, isso é certeza, são questões certas. E mais que isso, uma quantidade grande de questões desse assunto. A gente tem trabalhado bastante com isso. Um outro assunto muito importante, que trabalha muitas dessas situações do dia a dia, aplicações no dia a dia, né? A prova do Enem tem esse costume de trabalhar os assuntos aplicando no dia a dia, é o assunto de funções. Tem várias situações no cotidiano, né, dos alunos, no dia a dia, e as questões, elas são bem contextualizadas, explicam bem a situação que está sendo aplicada, as funções, as vários tipos de funções. Aqui também a gente destaca os gráficos, né? Como se comporta graficamente cada tipo de função, cada tipo de situação. Relacionado a isso, as equações, porque em algum momento na questão
tratando de função, sabendo qual é o comportamento da função, em algum momento você vai ter que resolver um tipo de equação relacionada a essa função, para que você resolva a questão. Então, são dois assuntos que se relacionam, as funções e as equações. Depois, um outro tipo de questão que tem caído bastante, que é muito cobrado, são os gráficos, né? O Enem costuma trabalhar com esse tipo de questão contextualizado e traz muitos gráficos, né? Muitas tabelas, mostrando várias situações, várias pesquisas, e as questões são elaboradas em cima desses gráficos, tabelas. Então, é muito importante saber interpretar, tirar corretamente os dados das tabelas, dos gráficos, e pode se relacionar também gráficos e tabelas com esses outros assuntos. É importante que saiba transitar entre os conteúdos, porque um vai sempre ajudar o outro. E um outro que eu destacaria como muito importante também, com muitas aplicações, e nas últimas edições do Enem tem caído bastante, também com enfoque em gráficos e tabelas, é a parte de estatística, né? Notoriamente, a parte das medidas de tendência central, né? As médias, média ponderada, média aritmética, a moda mediana, e também as medidas de dispersão, que é a desvio padrão, a variância. Então, a gente tem visto nas últimas edições do Enem a incidência desse assunto, que é bastante importante, né? Em algum momento, vocês podem perceber que há uma relação entre esses conteúdos. É difícil você encontrar uma questão puramente de estatística, uma questão puramente de função. Geralmente está interligando, né? São os outros assuntos que compõem esse assunto principal, estão sempre se comunicando. Então, é importante ter um cuidado, resolver bastante questões desses conteúdos, porque a gente vai notar a incidência desse tipo de questão. Então, vai ser muito comum a gente ver várias questões que envolvem mais de um tipo de conteúdo desse, gráficos, tabelas, né? Então, é importante resolver bastante questões com esse enfoque, porque no Enem ele costuma cobrar esse tipo de questão, questões contextualizadas, com muitas informações, e que às vezes você precisa também de outras disciplinas afins da matemática que você possa resolver as questões. Então, é isso. Reta final, foco e vamos lá, valeu. Bacana essas dicas, não é mesmo? Mas não para por aí não. Sem perder tempo, vamos para as dicas das provas de língua estrangeira, começando por inglês. A prova de língua estrangeira do Enem é uma prova relativamente fácil. Especificamente a prova de inglês é uma prova com 5 questões. As questões e as alternativas são em língua portuguesa, apenas o texto é em inglês. Então, vou dar algumas dicas. Primeiramente, para aquele aluno que já tem uma fluência no idioma, você pode fazer a prova com mais tranquilidade. Só que precisa ter um pouco de cautela em relação aos vocabulários. Aquelas palavras que a gente chama de false friends, são as palavras que têm a semelhança sonora e escrita com a língua portuguesa, porém no inglês tem um significado totalmente diferente. Para aqueles alunos que não têm uma fluência na língua estrangeira, a gente tem uma dica de algumas estratégias de leitura. Vou falar de 3, pelo menos. Primeiramente, você tem que identificar qual é o gênero textual. O Enem trabalha com tirinhas, com música e com artigos, reportagens. Primeiramente, você identifica qual é o gênero textual e depois aplica algumas estratégias. A primeira delas se chama de prediction, que você vai olhar para os elementos textuais e paratextuais, como figuras, gráficos, datas, o próprio título e o subtítulo. Dali você pode inferir alguns significados. Em seguida, vai para as questões e para as alternativas, porque aquilo ali já te delimita um campo de possibilidade. Você já lê o texto com um olhar mais direcionado. Então a gente aplica mais 2 estratégias. A segunda é o scanning, que vem do próprio verbo scan, que é fazer uma varredura no texto. Dali você identifica algumas palavras que você conhece o significado, algumas palavras que a gente chama de transparentes, são aquelas palavras que têm o mesmo significado, a mesma semelhança sonora e escrita com o português, e ali você já pode criar uma ideia do texto. Retorna para as perguntas e as alternativas, você já vai poder eliminar algumas alternativas que não são corretas.
Se caso você precise, então, fazer uma leitura ainda mais direcionada, se você não conseguir encontrar a resposta correta, aí você faz uma outra alternativa que se chama skimming, que é um olhar bem mais direcionado. Se você precisar traduzir alguma coisa, você traduz aquela frase ou aquele parágrafo que é responsável pela questão. Uma dica que eu dou é não perca tempo na prova de inglês. O Enem é uma prova que é relacionada ao cronograma, o tempo muito curto, então não traduz o texto, certo? Tenta compreender o texto a partir dos elementos que a gente já identificou. Bem, essas são as dicas que eu passo para vocês. Boa sorte e vamos detonar no Enem. E agora que já acompanhamos as dicas de inglês, vamos para as dicas da língua espanhola. Então, gente, uma boa dica para vocês fazerem uma boa prova de espanhol é quando vocês pegarem a prova, leiam o título, leiam a fonte. Por quê? Quando vocês leem um título, vocês já vão mais ou menos ter uma noção do que é que vocês vão encontrar pela frente. Quando vocês leem a fonte, muitas vezes a fonte traz informações cabíveis para vocês. Após lerem o título e a fonte, vocês vão para o texto. Quando vocês estiverem lendo o texto, parágrafo por parágrafo, para que vocês não percam tempo, tenta resumir aquele parágrafo em uma única palavra, porque dessa forma, quando vocês pularem para as questões, vocês não vão precisar reler o texto para encontrar as informações. Vocês apenas olham para o lado como foi que vocês resumiram o parágrafo, e aí vocês vão encontrar a possível informação que deseja. Outra dica é que vocês também, se quiserem, antes de iniciar a leitura do texto, vocês leiam as questões. O bom da prova de espanhol é que o texto vai estar em espanhol, em língua estrangeira, porém as questões vão estar em português, o que muitas vezes o aluno vai dizer, não entendi nada, estava tão nervoso, não consegui entender, porém com as questões em português, mais ou menos vocês vão ter uma ideia do que o texto está falando. Outra dica que a gente pede aos alunos é que tenha muito cuidado com os heterossemânticos. Nem sempre aquilo que parece ser é o que verdadeiramente é. Então, não digam, isso aqui está muito nítido, isso aqui está muito óbvio. Cuidado, duvidem, pode ser pegadinha. Apesar da prova de espanhol ser apenas 5 questões, contém muitas pegadinhas. Professora, e o que eu vou fazer agora nessa reta final? Bom, na reta final não adianta se desesperar. O segredo é entrar na internet e correr atrás de 2 jornais importantíssimos. É o Clarín da Argentina e El País da Espanha. São 2 jornais com informações muito úteis para vocês. Informações de cunho social, político e econômico. Vai te ajudar não somente a fazer uma boa prova em espanhol, como vai te atualizar para outros temas, inclusive para redação. Certo? Quem fez a prova do Enem do ano passado deve lembrar que na prova de redação caiu sobre a violência contra a mulher. E na prova de espanhol tinha um texto que falava a violência que a mulher no Peru enfrenta. Ou seja, língua estrangeira, espanhol, não está independente das outras matérias. Certo? Então, para vocês, muita tranquilidade, dá uma lida na prova com calma e fica atento que a gente está apostando que possivelmente possa cair alguns quadrinhos. Já faz alguns anos que não cai, mas é possível que caia. Mafalda, Macanudo, Gaturro, entre outros. Beleza? Então, para vocês, uma boa prova, muita tranquilidade e essas dicas servem também para todas as disciplinas de interpretação de texto. Hasta luego e buena prueba! E é com essas dicas que terminamos o programa hoje, mas não fica tristinho não, que você pode assistir todas elas quantas vezes quiser nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, que é o TV Câmara JP. Marca lá os seus amigos que não assistiram ao programa e manda ver nos estudos. Aos professores que nos ajudaram a fazer esse programa hoje, nosso muito obrigado. E semana que vem tem mais Câmara Jovem para você com mais dicas do Enem. Tchau, tchau!